Bem-vindo à palestra Azure Service Bus com Nest.js, como criar um módulo de integração. Essa é mais uma palestra que a gente vai trazer aqui no HackDev Summit 2023 e esse é um tema que está, vamos dizer assim, bastante em evidência, porque está sendo um framework bastante utilizado. Inclusive, o responsável por fazer um pacote, e é isso que eu venho explicar aqui, de integração com esse serviço do Azure Service Bus, que antigamente só era utilizado diretamente com o SDK, e existem alguns pacotes que, se você for encontrar aí no NPM, que é utilizado, porém, ele não é bastante atualizado, você não consegue ver o tratamento bom de questões de seguranças, como o mapeamento de versões. E o que é que eu venho trazer aqui? Eu venho mostrar esse pacote para vocês, para que vocês entendam como é que utilizem e comecem também a trazer novas features, comece a apoiar esse projeto aqui para que a gente consiga construir um ecossistema bom do Azure Service Bus com o próprio Nest.js. E qual é o objetivo dessa palestra aqui? É entender para que serve, como criar um módulo público de integração com o SDK do Azure e Nest.js. Para que a gente entenda o porquê do pacote, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é o Nest.js. Isso é importante para quê? Se você está iniciando nessa área e quer contribuir com um projeto público, isso aqui já é uma boa ideia, mas para que você comece a mexer, você precisa entender com o que você está utilizando. E o que é o Nest.js? O Nest.js é um framework para criar aplicativos Node.js de forma eficiente, escalável, e ele utiliza em sua base o JavaScript progressivo. Além de que, se você estiver trabalhando com CLI, ele vai conseguir criar para você recursos em TypeScript, ou seja, a sua base, quando você utiliza o CLI, é TypeScript, ele tem suporte a JavaScript também. Você pode utilizar tanto um quanto o outro. E ele possui uma filosofia chamada Out of the Box. O que é essa filosofia? É exatamente trabalhar com a questão de abstração de funções, ou seja, ele utiliza algumas anotações que têm aquelas regras de negócio comuns, por exemplo, para um serviço, para um controller, para validações de DTO, e ele abstrai isso para uma anotação e a gente consegue reaproveitar em outras funções também, certo? Se você trabalhou com Spring Boot, trabalhou com Angular.net, é muito comum você ver esse tipo de funções, e principalmente Angular, porque o Nest.js ele foi inspirado no próprio Angular. Um pouquinho da sua arquitetura. Então, ele trabalha com arquitetura também que chama Modular, que é exatamente feito do Angular, que é a componentização da nossa API. No caso, quando a gente fala no Angular em si, é componentes do nosso front-end. Aqui já é do nosso back. E o que é de interessante é que a gente consegue separar arquivos, que ele vai respeitar uma hierarquia, que é a hierarquia do nosso módulo, e esse módulo, além de gerenciar esses controles e serviços e outros arquivos pertencentes ao módulo, você consegue também fazer a gestão de injeção de dependência dentro desses nossos arquivos. Nós conseguimos também fazer a integração com a questão de microserviços, Event Drive, DDD e Clean Architecture também, quando a gente fala de arquitetura. Aqui estão algumas empresas que hoje em dia utilizam o Nest.js e patrocinam, ou seja, dão um apoio na construção do Nest.js. E também existem outras empresas que estão utilizando no dia a dia e é muito grande o número. No Brasil mesmo, grandes consultorias já estão utilizando o Nest.js em vez de utilizar o Express diretamente. E ele consegue ter também integração com o Fastify, que já é uma melhoria do Express, em que a gente consegue ter uma melhor performance da nossa API.
Agora, indo para o outro lado, a gente já falou do Nest, para falar sobre o Azure Service Bus. O que é esse Azure Service Bus? É o serviço de mensageria que a Azure criou para prover integração entre aplicações. E o interessante é que ele tem muitas das ferramentas que você vai encontrar no Amazon SQS. É muito parecido mesmo. Inclusive a facilidade de você trabalhar com essa questão de mensagens. Ele traz quais benefícios para a gente? A gente consegue trazer confiabilidade, porque as mensagens que a gente entrega, a gente consegue fazer o quê? Que ela seja confiável, pois ele possui criptografia, e também a gente consegue alternar para a gente se precisar trabalhar com o FIFO da vida. Também ela te traz escalabilidade. Por quê? Porque ela meio que abstrai o gerenciamento do nosso sistema de mensageria e ela te dá toda aquela potência que você precisa, desde que você tenha uma aplicação pequena até uma aplicação grande e crítica também. Além de ter uma maior flexibilidade da sua utilização, pois ele trabalha com diversos padrões diferentes de mensageria, que é o que a gente vai ver posteriormente. Uma delas, a gente consegue utilizar fila padrão, a gente submete a alguns eventos, ele escuta e já processa em outro local. Conseguimos também trabalhar com tópicos de assinatura, que ele visa o quê? A centralização de envio de eventos, onde a gente consegue fazer com que os nossos receivers, ou seja, aqueles serviços que vão processar a nossa mensagem, em um local só, que ao momento que ele envia para lá, eles distribuem para esses serviços eh, que subscreveram a um tópico. E também a gente consegue trabalhar com filas de resposta, ou seja, a gente consegue criar diferentes cenários da nossa fila em que a gente consegue trabalhar mais com aquele conceito de uma arquitetura baseada em eventos. Além disso, tem algumas características importantes que a gente consegue trazer quando trabalha com Azure Service Bus, como que DLQ. Diferente do Amazon SQS, onde você precisa construir manualmente, aqui no Azure Service Bus você consegue configurar de forma automática e ele já cria uma fila do DLQ que vai servir para quando sua fila for processar uma mensagem, caso dê erro, ele vai para essa DLQ e depois volta para a fila original para ser tratado em um outro momento. Também a gente consegue ter o controle de transações, pois ele te dá um ID de controle dessas mensagens e a gente consegue garantir que as nossas mensagens elas são atômicas. Assim como a gente consegue ter um temporizador de entrega que ele vai fazer o quê? Fazer um agendamento e até mesmo a gente consegue dar um delay das nossas mensagens para que a gente tenha tempo de processar. Assim como a gente consegue trabalhar com triggers que vai ativar ou não a execução de código através de resposta de eventos. Aqui, o que é que eu estou mostrando a vocês? Estou mostrando uma forma simples de trabalhar com Service Bus, que seria o quê? Eu tenho o nosso Message Sender, que ele é responsável por enviar eventos para o Azure Service Bus. Após isso, o que é que vai acontecer? Ele vai passar por uma fila e o Message Receiver ele vai receber essa fila, certo? E aqui tem um outro exemplo que é a questão de subscrição. Ou seja, o nosso mensageiro, o nosso sender, ele vai enviar uma mensagem para um tópico. Esse tópico ele vai ter subscrições acopladas nelas que vai enviar para seus respectivos receivers. E agora vamos à prática. Então, gente, aqui está o nosso pacote que foi falado aqui e é tema da nossa palestra, é o Nest.js Azure Service Bus, em que temos uma configuração inicial que pode ser por connection string ou também por nome qualificado do namespace.
Aqui tem mostrando um pouquinho de como fazer a injeção de dependência através dos nossos decorations, em que a gente tem a informação das nossas filas. Tem como cadastrar nossos senders e receivers para uma fila específica. No caso aqui tem um array. Por quê? Porque a gente foi pensado no momento que a gente construiu a arquitetura desse módulo de utilizar múltiplos senders de filas diferentes e receivers também. E aqui está o modelo de como construir nossos senders. Você pode ver que a gente passa o decoration com o nome da fila que a gente vai enviar e ele vai enviar a informação com o corpo que a gente precisa. E por outro lado, quando a gente for pegar um receiver, a gente vai utilizar o decoration de receiver para fila específica e vamos ter acesso a um método chamado subscribe, que ele vai te dar duas opções, dois callbacks. Um se chama o Process Message, que vai receber a mensagem em si e a gente vai poder editá-la. E a segunda é o Process Erro, onde vai ter os erros caso a gente não consiga acessar a nossa fila. E automaticamente ele vai jogar na DLQ, certo? Quem quiser contribuir, tem aqui também o GitHub dele. É só você fazer um fork do que está aqui, botar a sua alteração e submeter o PR, que eu vou dar uma olhada e, dando tudo ok, nós vamos utilizar também, certo? Beleza, construí aqui e mostrei para vocês como é que funciona o processo. Beleza, pessoal. Agora eu vou mostrar a vocês como é que está funcionando o nosso módulo por debaixo dos panos. Se você observar aqui é o arquivo principal, onde está fazendo a importação dos nossos decorations e módulos também. Se eu for observar aqui o arquivo de decoration, o que é que ele faz? Simplesmente ele pega a informação de injeção da minha fila e ele cria todo um processo para que ele reconheça que faz parte de um receiver ou um sender. Se eu observar aqui o módulo, como é que ele vai fazer a conexão com o nosso Azure Service Bus? E ele pode fazer de duas formas. A primeira é simplesmente utilizar uma connection string e acessar o nosso Service Bus. Outra forma, como é que vai funcionar? Vai ser através de um nome qualificado namespace que vai ser passado junto com o quê? Vai ser passado junto com as credenciais default do Azure. Caso você precise de variáveis de ambiente, você vai utilizar esse for root async aqui, em que ele vai esperar receber a informação lá, por exemplo, de um config module ou de um process env. E vai fazer o mesmo processo aqui. No for feature, que é quando a gente vai informar quais filas vamos utilizar na nossa aplicação, nós também vamos informar quais senders e receivers que nós iremos criar. No caso aqui, você pode ver que ele pega aquela informação de fila que utilizamos lá no decoration e através dele ele utiliza o cliente criado no for root e faz a inscrição dos nossos senders e do nosso receiver para poder fazer o processo de utilização da nossa fila. O for feature sync, da mesma forma que eu falei do for route async, ele vai pegar as variáveis de ambiente, o processo assíncrono para poder fazer a conexão do nosso Azure Service Bus e assim também informar as filas. Agora, para a gente concluir a nossa prática aqui, gostaria de mostrar a vocês aqui, essa é a tela do nosso Azure, nosso dashboard, e já foi criado aqui um Service Bus namespace, que basicamente, ao clicar nele, eu vou ter acesso das informações do meu Service Bus,
se ele tratou com alguma mensagem e se existe também alguma fila que foi criada. No caso, eu criei essa test queue aqui que eu vou utilizar para fazer os processamentos dos meus dados. Você pode ver que não tem nada aqui nesse período. E vou voltar para o meu namespace. E aqui, ó, é onde tem as informações de conexão do nosso da nossa fila. Eu vou utilizar essa primary connection string, essa informação aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu projeto. Isso aqui foi uma API que eu criei simples para usar em exemplo. E eu vou utilizar o método forRoot, mais para ficar mais didático, mas o ideal é que você tenha esse tipo de informação, você passe numa env e utilize o processo forRoot async. Você pode ver que eu passei a connect string aqui, certo? Se vazar essa sigla, como é que você vai fazer? Você vai lá e tem uma opção de atualizar a informação. Beleza, fiz a minha conexão no Azure Service Bus, olha que massa. Eu entrei no módulo da minha fila, que eu utilizei aqui para fazer minha fila. A gente pode utilizar tanto utils como adapter para trabalhar essa questão aqui. No caso, eu utilizei utils. Eu chamei o Azure Service Bus Model for Feature para chamar o nome daquela fila que eu criei lá e registrei o meu receiver e o meu sender, certo? Provi um sender e um receiver service e exportei o meu sender service para que eu consiga utilizar em algum lugar que vai ser o meu CRUD. E se eu observar aqui, esse é o formato do meu sender. Basicamente, ele tem um declaration, que informa a fila que vai utilizar, e a mensagem que ele vai enviar, que ele vai receber parâmetro. E no caso, o receiver, que ele vai fazer o quê? Eu vou implementar o OneModule init, que ele vai fazer com que eu execute esse meu processo no início da minha função. Você pode ver que ele já botou o OneModule init aqui. E dentro dele eu passei esse método chamado subscribe, que vai receber dois callbacks. Um chamado process_message e esse process_erro, que ele vai informar se houve algum erro no momento que eu utilizei essa mensagem. Certo? E aqui é o CRUD que eu criei. Basicamente, criei um método só, que foi o sendName, aqui, em que eu vou enviar para minha fila a informação. O controller, que no caso eu vou fazer da forma mais simples possível, porque eu vou utilizar aqui o route parameters, que é só para pegar o nome. E aqui no módulo, eu importei aquele módulo de fila, onde dentro dele tem essas informações do meu sender, que eu exportei aqui. Beleza? Com tudo isso ok, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um npm run start dev, e se tudo der certo aqui, ele vai iniciar normalmente o meu CRUD com Nest. Está iniciando aqui. E olha que massa. Se não deu erro nenhum ao acessar nossa fila, não deve aparecer nenhuma mensagem aqui vermelha nem nada, e a gente vai conseguir acessar. Cadê? Enquanto ele está compilando aí para rodar o projeto, o que é que eu vou fazer aqui? Tem esse arquivo que chama API HTTP, que basicamente ele simula uma requisição que a gente faz no Insomnia e no Postman da vida. Só que ele é um pouquinho mais simples, certo? Deixa eu ver se ele está iniciando.
iniciou meu servidor. Essa mensagem você pode descartar, inclusive tem um PR aberto em relação a ele, mas ele não vai trabalhar sua experiência na hora de você construir. É só uma mensagem de aviso. Aqui, ó, tem esse get localhost user Cláudio, em que Cláudio, lembra que eu botei que ia passar um name lá? O name vai ser esse parâmetro que eu estou passando aqui. Se eu rodar um send request, ele deve rodar e você pode ver que o message body apareceu o nome Cláudio. Esse message body, ele é lido aqui, ó. Certo? E com isso conseguimos fazer a nossa prática aqui, que é trabalhar com fila. E se eu quiser verificar se a mensagem foi postada ou não, a gente consegue ver que houve uma requisição e que essa requisição foi consumida. Se eu quiser pegar informações da minha fila específica, está aqui também. E se eu for dar uma olhada aqui no Service Bus Explorer, deixa eu entrar aqui. Eu consigo verificar aqui a minha dead leader, ou seja, a minha DLQ e as minhas mensagens. E consigo mudar o tipo de formato que a gente consegue utilizar aqui para receber mensagem. E também eu consigo até simular a mensagem daqui também. Posso mandar a seguinte mensagem aqui, ó. Cadê? Name Cláudio Service Bus. E se eu rodar aqui, eu posso ver que na minha API apareceu name C Service Bus, beleza? O que é que a gente aprendeu aqui com a prática que foi realizada? Nós conseguimos entender para que serve, como se cria um módulo público de integração do nosso SDK do Azure com o Nest.js. Eu preferi falar primeiro desse assunto para depois me apresentar. Eu acho que é uma prática que eu tenho utilizado no meu dia a dia, até porque o que é importante não é quem eu sou, e sim meu conteúdo. E agora, quem eu sou? Eu sou Cláudio Raposo, sou engenheiro de software na CIT, sou professor e mentor na Gama Academy, possuo algumas certificações como Azure Solution Architect, Cybersecurity Architect, Azure Developer Engineer, Azure Developer Administration e AI Engineer. Também sou MCT da Microsoft. E se você quiser me acompanhar os conteúdos que eu venho produzindo, eu convido a você seguir nas redes sociais, onde tem um projeto que é bastante relevante, que é o Sertão Será Cloud, que é isso que vocês estão vendo aqui, que visa o quê? Trazer conhecimentos regionais para o pessoal que é oriundo do Nordeste do Brasil, e visa trazer conteúdo e trazer uma melhoria social para essas pessoas. Desde já agradeço e continue aqui para assistir às outras palestras. Existem muitos temas relevantes para o seu dia a dia e conteúdos também que vão fazer parte para o seu desenvolvimento, para você passar de um pleno para um sênior, ou de um sênior para um especialista, ou hoje em dia tem um conceito de staff engineer. Então, participa aí desse evento, veja os vídeos, utilize esse conteúdo para o seu dia a dia. Desde já agradeço e até mais.